Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula de história, né? E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o tempo, né? A marcação do tempo e também sobre os relógios, né? A evolução do relógio diante essa mudança, nessa passagem de tempo, né? A evolução que o relógio teve, né? Com o passar do tempo. Na aula anterior, nós falamos sobre o relógio de sol e de água, né? O relógio de sol e o relógio de água, que a gente pode chamar também de clepsidra, né? Foi o textinho que nós lemos nessa página aqui. Ficou para vocês realizarem, né, a atividade interpretando da página 7, a página 8, que você ia fazer a linha do tempo com os principais acontecimentos de sua vida. E a gente vai dar continuidade, né, com esse tema. Tinha também, né, a questão 2, que eu esqueci de comentar, onde vocês iam desenhar, né, fazer uma representação de cada data que vocês colocaram na página 8, na linha do tempo da vida de vocês. Então, ainda estou aguardando essa atividade de alguns que não me enviaram. Então, vamos corrigir, né, a página 7 e depois nós damos sequência. Na página 7, né, tem esse textinho que dizia assim: os relógios de sol são os mais antigos instrumentos conhecidos para marcar a passagem do tempo ao longo do dia. Os antigos egípcios fizeram os primeiros relógios de sol por volta de 3500 a.C. Eles eram simples bastões ou pilares que projetavam uma sombra no chão. Os antigos gregos fizeram relógios de sol na forma curva de uma tigela, feita a partir de blocos de pedra ou de pedaços de madeira. Um ponteiro de centro projetava a sombra dentro da tigela. Mais tarde, os árabes inventaram o relógio do sol moderno, do tipo com ponteiro em ângulo. Aí, a partir da leitura desse texto, vocês vão responder questão 1, 2 e 3, né? Na 1, qual sociedade utilizou os primeiros relógios do sol e como eles eram feitos? Então, os egípcios, eles produziram os primeiros relógios de sol por volta de 3500 a.C. Inicialmente, esses relógios eles eram simples bastões ou pilares que projetavam uma sombra no chão. Então, quem respondeu assim está correto. 2. Os relógios de sol dos gregos eram iguais aos relógios dos egípcios? Então, a resposta era não. Os egípcios, né, eles usavam bastões ou pilares para construir o seu relógio de sol. Já os gregos, eles produziram o relógio de sol na forma curva de uma tigela. Então, um ponteiro no centro da tigela projetava a sombra. Então, eles usavam materiais diferentes, né? 3. Quais mudanças os árabes produziram no relógio de sol? Os árabes, eles criaram um modelo moderno de relógio do sol com o ponteiro em ângulo. Então, quem respondeu assim está correto. Então, como eu disse anteriormente, estou aguardando ainda a página 8 e 9 das pessoas que não me enviaram. Então, vamos dar sequência agora, né, para o texto ampulheta e relógio de pêndulo. Nós vamos ver agora alguns tipos de relógios que existem ainda hoje, né? A ampulheta, acompanha aí junto comigo a leitura. A ampulheta, outro tipo de relógio milenar, ela é formada por dois recipientes do mesmo tamanho, ligados um ao outro através de um canal. Na parte de cima fica uma areia bem fina, que escorre constantemente para a parte de baixo. O tempo é medido pelo intervalo necessário para a areia escorrer totalmente de um recipiente para o outro, que é esse que nós temos aqui na imagem, né? Então, aqui em cima fica a areia. Então, quando a areia todinha daqui de cima chegar aqui embaixo, passar por esse espaço aqui, o tempo completo, né? Então, eles mediam através disso. Ninguém sabe ao certo quem foi o inventor do relógio mecânico ou relógio de ponteiro, né, que nós conhecemos hoje. Mas sabe-se com certeza que o primeiro modelo desse tipo, colocado em uma torre, foi construído por Henry e Vick, na catedral de uma cidade da Inglaterra em 1336.
Esses relógios são considerados mecânicos porque pesos e peças de ferro fazem girar suas engrenagens e ponteiros. Então, para ele funcionar, precisa desses pesos e dessas peças. Por isso que ele é chamado de relógio mecânico, né? Ou de ponteiros, como a gente conhece. Em 1582, o cientista italiano Galileu Galilei observou que o movimento pendular, o movimento que o pêndulo fazia, ele poderia ser aproveitado para a marcação do tempo. Anos mais tarde, em 1656, o holandês Christian Huygens criou o primeiro relógio mecânico de pêndulo, que deu certo, já que ajustava corretamente as horas. Cerca de 200 anos mais tarde, surgiram na Alemanha relógios de pêndulo que indicavam a passagem do tempo com o som do cuco, uma ave comum na Europa. Assim, eram inventados os relógios cucos, que são esses que estão aqui na imagem, né? São esses que têm o barulho do pêndulo, né, balançando, e quando completa a hora, o pássaro sai e faz o barulho do cuco, né, que é essa ave de origem alemã, né, uma ave alemã. Aí aqui nós temos o significado de movimento pendular, que é o movimento exercido por um pêndulo, isto é, um objeto preso a um fio, que oscila de um lado para o outro, ou seja, que vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, por isso que é movimento pendular, que é o movimento do pêndulo. Então, nós vimos a ampulheta e o relógio cuco ou relógio de pêndulo. Agora, nós vamos ver os relógios mais modernos, né? Que são os que a gente costuma ver mais facilmente nos dias de hoje. O primeiro relógio portátil, isto é, que pode ser carregado, ele foi produzido na Alemanha por volta de 1500. Seu pequeno tamanho permitia que fosse levado no bolso, dando origem ao seu nome atual, relógio de bolso. No começo do século XIX, é criado o primeiro relógio de pulso pelo suíço Abraham Louis Breguet, a pedido de Carolina Murat, irmã do general francês Napoleão Bonaparte. Cerca de 100 anos depois, este modelo ele foi aprimorado pelo inventor e aviador brasileiro Albert Santos Dumont. Então, aprimorado é melhorado, né? Ele foi melhorado, esse relógio de bolso, ele foi melhorado por Santos Dumont, que a gente chama, né? Que é um brasileiro. E aqui nós temos o relógio de bolso, que é esse aqui, e o relógio de pulso, que é esse aqui que a gente coloca no pulso, por isso o nome, né? Seguindo aí a leitura. Já o relógio digital utiliza recursos eletrônicos para marcar o tempo. Foi desenvolvido em 1883 pelo austríaco Joseph Pauweber. Prático e barato, tornou-se comum em diferentes países a partir de 1950. Hoje pode ser encontrado em despertadores, carros, fornos de micro-ondas e outros objetos. Por sua vez, o relógio inteligente conta com um computador para realizar várias funções, além de mostrar a passagem do tempo. Os primeiros modelos foram criados nos Estados Unidos na década de 80 e se popularizaram no século XXI. Um relógio inteligente possui diferentes recursos, entre os quais calculadora, acesso à internet, telefone celular, câmera, gravador de voz, etc. Então, aqui nós temos o relógio digital e aqui nós temos os relógios inteligentes, né? Que a gente chama de WOP, sei lá como é que chama. Que agora é bem comum, né? Que as pessoas usam para praticar exercício, porque ali eles já podem atender o telefone através do relógio. Eles podem ver data, podem ver a hora. Então, hoje em dia, o relógio inteligente, né? Eles têm diferentes funções num aparelho só. Então, veja só como o relógio, ele evoluiu com o tempo, né? Desde o relógio de sol, a clepsidra, que é o relógio de água, até os relógios, hoje em dia, os relógios inteligentes. Então, nós vimos durante essa passagem do tempo quanto o relógio ele foi
sendo aprimorado, melhorado, evoluído, né? Porque o homem, ele é muito inteligente e ele vai sempre buscando evoluir cada vez mais, né? Então, aqui nós temos, né, na legenda, relógios digitais tornam-se comuns em nossa sociedade. Podemos encontrar esse modelo de relógio em diferentes objetos, como despertador, painel de um automóvel ou forno de micro-ondas. E do outro lado, os relógios inteligentes. Esse tipo de aparelho apresenta diferentes recursos, como acesso à internet, gravador de voz e câmera, né? Então, aí nós temos a evolução do relógio. Na página seguinte, nós temos a atividade Regionalize-se e nós temos aí o relógio das flores de Curitiba, né? Que é um ponto turístico de lá. E a gente tem a imagem ao lado aí, então vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder a questão 1, 2, 3 e 4. Na questão 1, vocês vão marcar um X no item correto, vão ler de acordo com o texto, por isso que tem que fazer a leitura do texto bem atenciosa, né? Para responder bem direitinho a questão 1. A questão 2, o relógio das flores foi, aí tem as alternativas. 3, o relógio das flores funciona como um relógio de sol? Se sim, você vai ter que explicar, se não, também. 4, o Brasil conta com outros relógios que atraem turistas, outros relógios como esse, relógio de sol? Se você conhece outro relógio famoso no país, conte qual. Se não, você diz que não conhece. Depois nós temos aí a atividade Fazendo História, que eu vou explicar a vocês agora como ela vai ser feita. Número 1, você vai fazer uma entrevista sobre o uso do relógio. Para isso, você tem que seguir o passo a passo que está dizendo aqui, ó. No primeiro pontinho, encontre uma pessoa mais velha para ser entrevistada. Pode ser seus avós ou uma vizinha que seja mais idosa, né? Pode ser alguém da família ou um conhecido. O entrevistado tem que ser uma pessoa que trabalhe ou tenha trabalhado em algum lugar com horário de entrada e saída, onde esse trabalho dele tivesse a hora dele entrar e a hora dele sair determinada. Aí depois, em uma folha separada ou no caderno, eu acho melhor no caderno, porque folha separada acaba perdendo o registro, então façam no caderno mesmo. Escreva 5 perguntas para o entrevistado e anote as respostas. Então, as 5 perguntas é vocês que vão criar essas perguntas. Aí vai fazer a pergunta ao entrevistado, o que ele responder você vai escrevendo abaixo da pergunta, né? A resposta do entrevistado. Aqui estão algumas sugestões de perguntas para a entrevista. No local em que o entrevistado trabalha ou trabalhava, quais são ou eram os horários de entrar e sair? Então, aqui tem algumas sugestões, minha gente. São 1, 2, 3, 4, 5. São 6 sugestões para você. Se você não se agradar dessa, você pode criar outras, né? Mas são 5 que você vai fazer ao seu entrevistado. Aqui tem 6 opções e você vai ter que escolher 5 ou criar de sua própria, né, criatividade as 5 perguntas para seu entrevistado. Com as respostas coletadas na entrevista, você vai escrever um texto em forma de reportagem. No seu caderno também. Você não já vai ter todas as perguntas e todas as respostas do entrevistado? Então, agora você vai fazer uma reportagem com o que esse seu entrevistado respondeu sobre o horário, né? Como ele conseguia marcar esse horário de entrada e saída do trabalho dele. 2, com o texto pronto, prepare para apresentar aos colegas. Não, essa parte vocês não vão fazer. A questão 2, já marca um X aí, que a questão 2 vocês não vão realizar. Porque essa questão 2 era para ser de forma coletiva, mas como a gente não está em condições, não vai ser realizado. Vocês vão apresentar para mim, tá certo? 3, agora escreva uma frase. Em uma frase, o que você achou mais interessante dessa entrevista que você fez? Dentre tudo que aconteceu na sua entrevista, o que você achou mais interessante? Você vai fazer uma frase aqui dizendo. Então, é isso. Vocês têm que fazer essa entrevista, né, com essa pessoa que vocês vão escolher. Lembrando que é uma pessoa mais velha, né? E vão elaborar essas 5 perguntas, ou pegar as 5 que estão sugeridas aqui e vão realizar essa pergunta. A questão 2 não faz só a 1, a 2. E também a página 14
e 15, onde você vai escrever o texto com base na entrevista que você realizou. Porque aqui não diz que você tem que fazer um texto com a sua entrevista. Esse texto que tá dizendo aqui, né, que diz assim, ó, com as respostas coletadas na entrevista, escreva um texto. Esse texto em forma de reportagem, lembrando que tem que ser em forma de reportagem, você vai escrever nessas duas folhas aqui, na página 14 e na página 15. Então, o texto, as perguntas e as respostas você vai fazer no caderno. Agora, o texto é aqui no módulo, na página 14 e na página 15. Então, por hoje, minha gente, é isso, tá certo? Realize as atividades e me envie, né, o mais rápido possível assim que concluírem, para que eu possa marcar aqui que vocês realizaram. Então, por hoje, em História, é isso. Um beijo e até amanhã, sexta-feira. Não esqueçam de estudar para a prova de matemática de amanhã, tá certo? Um cheiro em todos. Beijo!